Eu pesquiso processos de criação cênica e as suas dinâmicas relacionais, considerando a possibilidade de composição de microterritórios de sociabilidade onde outras realidades são possíveis. Como processo, eu considero tanto o período de ensaios como de apresentações. O teatro nunca se fecha como uma obra acabada, ele está sempre morrendo para renascer. Ele é efêmero, como a vida. Ainda que eu confesse a minha paixão pelo teatro como meio, como mídia, essa mídia que se faz sempre na presença, em relação. O teatro acontece entre pessoas, entre eu e o mundo, entre nós e as coisas, entre nós. Então, apesar dessa paixão confessa, eu percebo e reconheço que o teatro pode ser das coisas mais chatas do mundo. A presença no mesmo espaço-tempo compartilhado de mortalidade talvez torne tudo mais intenso. O teatro, além de ser chato, ele pode também ser normativo, retrógrado, machista, ele pode reproduzir todas as mazelas sociais do mundo onde ele está inserido. E se a arte é um diálogo com o mundo, não tem como evitar completamente essa infiltração, essa contaminação. Mas o teatro pode ser outras coisas também. Como meio, como mídia, ele tem essa potência do afeto, da relação, do ser entre nós, do ser coletivo, comunitário. Ele pode nos ensinar coisas, penso. Os processos de ensaio, que são uma parte muito importante do fazer teatral, a gente passa muito tempo ensaiando, eles são períodos intensificados de convívio e dessa experimentação de sociabilidade a que eu me refiro. Os ensaios são um período e um espaço, eles compõem um lugar muito precioso de experiência e afeto. E há um fazer amoroso no fazer teatral. E amor não é uma coisa fofinha. Amor é conflito, é fricção também. Se o teatro pode ser chato, processos de ensaio podem ser uma tortura, porque são um momento intensificado de convívio com outras pessoas. E já dizia Sartre que o inferno somos outros. Eu acrescentaria, pensando em processos de criação da cena, que o inferno e o paraíso são os outros, porque estar junto é também muito mobilizador e tem uma energia que circula e é um dos fatores, talvez, que nos leve à paixão pelo teatro. Essa atividade tão difícil e tão desvalorizada na sociedade que a gente vive. Então, pensando nos desafios e prazeres desse estar junto que o teatro oferece e demanda, eu imagino 5 fluxos, 5 fluidos que podem alimentar as engrenagens do processo criativo, que são prazer, multiplicidade, medo, ridículo e exatidão. É sobre esses fluxos que eu quero falar nesse vídeo. Prazer. Nada necessita menos justificativa que o prazer, já dizia Brecht. O prazer, força vital que nos faz lutar pela vida, pelo bom da vida, pelo bom que a vida pode ser e será. O prazer do encontro do corpo, da fricção, da criação, da invenção. O prazer e a alegria como rebeldia, porque o poder requer corpos tristes, já dizia Deleuze, e é preciso defender a alegria como uma trincheira, dizia Benedetti. Corpos vibrantes de prazer e alegria são corpos insubmissos, inventivos, desejantes. Mas não é uma coisa fácil o prazer. Nós somos condicionados a buscar o prazer, mas nunca satisfazê-lo. Num ciclo eterno de excitação e frustração que nos mantém sempre correndo atrás de algo que não nos satisfaz. Continuar de excitação e frustração que exerce um controle estrito, técnico, biopolítico sobre os corpos e sua potência. É o que nos diz Preciado. E tem também a culpa. A culpa, no pain, no gain. É preciso sofrer. É preciso sofrer e padecer para merecer o paraíso. A gente é ensinado a atribuir aos outros a responsabilidade pelo nosso prazer. Mas o prazer é nosso.
É um desafio imenso manter o prazer e a alegria, manter a vontade de viver, de estar junto, de se abrir na aventura de risco que é o convívio e a criação compartilhada, que é o que a gente vive em processos de ensaio, é o que a gente vive ou pode viver. O prazer não é uma frivolidade. Esse é um discurso do poder. Associar o prazer à futilidade, à frivolidade. O prazer é força de vida. E o samba é pai do prazer. O samba é filho da dor. O samba não vai morrer. Veja, o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer. O samba é filho da dor. O grande poder transformador. Multiplicidade, como via de relação com o outro que admite a diferença, a pluralidade, a complexidade, a diversidade. É uma das 6 propostas para o próximo milênio, que Ítalo Calvino imaginou na década de 80 do século passado. Multiplicidade como método de conhecimento e principalmente como rede de conexões entre os fatos, as pessoas e as coisas do mundo. Na física quântica, princípio de complementariedade de Niels Bohr, diferentes imagens intuitivas destinadas a descrever os sistemas atômicos podem ser todas perfeitamente adequadas a determinados momentos, apesar de que se excluam mutuamente. Ou seja, as coisas podem ser isto e aquilo simultaneamente, o que implica também a multiplicidade da própria pessoa, disse uma Fessolini. A genealogia do espírito rebelde nos devolve primeiramente a uma revolta contra uma concepção estática do indivíduo. Porque é múltiplo em si mesmo, o indivíduo não se reconhece na rigidez social. Somos vários. Portanto, a transformação é sempre uma possibilidade, metamorfose da vida em movimento. Somos um mundo que, no entanto, continua sendo cada coisa. Na multiplicidade, a criação cênica encontra seu paraíso infernal, já que o teatro exige essa visão estereoscópica da existência. A diversidade de perspectivas é inseparável da condição coletiva da criação cênica. Ainda que se tente impor um ponto de vista único, as pessoas seguem sendo heterogêneas em si mesmas e entre elas. Multiplicidade não pressupõe harmonia, sim uma negociação constante entre elementos às vezes contraditórios, sejam pessoas, ideias, desejos, sensações, movimentos, corpos, projetos, formas, cores. No teatro, com frequência supomos que colaboração significa acordo. Eu acredito que demasiado acordo cria produções sem vitalidade, sem dialética, sem verdade. Acordo sem reflexão mata a energia do ensaio. Sem resistência não há fogo, disse a diretora Anne Bogar. O fogo surge da fricção entre os corpos, os desejos, as perspectivas, os pensamentos. Criamos a partir do desequilíbrio e não do equilíbrio estável. Contra a homogeneidade e a rigidez, o carnaval. A festa é nossa imagem de multiplicidade, onde tudo se encontra e desencontra para reencontrar-se outra vez, onde somos vários. A festa como imagem para colaboração criativa num processo de ensaios, guiada por uma lógica contraditorial, dinâmica de convívio de diferenças e contradições, celebração, conexões entre múltiplos pontos de vista. Medo. O medo é também força vital, necessária para a sobrevivência. Não é por paranoia que as gazelas têm medo do leão. Energia que ativa nosso corpo de modo intenso. As tecnologias do poder nos estimulam medos sociais que operam como forma de controle. Medo do outro, medo de ladrão, medo de terrorismo, medo de comunismo, medo da morte, medo do prazer, medo. Há uma força no medo, que podemos navegar nos nossos termos. Contra uma asepsia artificial da existência, adentrar em nossos medos, arriscar em florestas escuras, em zonas de turbulência que podem levar a novas organizações. Criamos a partir do medo e não de um lugar de segurança, diz a diretora Anne Bogar. É preciso perder-se para encontrar-se. Não há coragem sem medo. A criação pede a nossa coragem.
há um tempo atrás, uma década atrás, uma década atrás já, eu fazia esse espetáculo aqui, ó, Clube do Fracasso. Era um espetáculo temático sobre o fracasso e tinha uma cena especialmente dedicada ao ridículo. Ela começava com um texto em off, que eu mesmo dizia que era assim. Peraí que eu tenho que pegar o papelzinho, que eu não decorei. E eu tenho que pegar o óculos. Eu já não consigo ler direito sem óculos, né, gente? É a idade. Porque eu nunca usei óculos antes. Houve um tempo em que tínhamos medo do ridículo. Tentávamos parecer inteligentes, fortes e equilibrados. Queríamos ser príncipes e princesas. Mas somos todos bastante ridículos em vários aspectos. E talvez seja justamente no ridículo onde resida a nossa salvação, na nossa fragilidade, na nossa imperfeição, na nossa deformidade. Desistir é foda, né? Peraí. Desistimos de ser superiores, de ter os dentes mais brancos, de chegar em primeiro lugar. Preferimos chafurdar na lama, nos lambuzar na terra e confessamos nossas pequenas vilezas, nossos pequenos ridículos de cada dia. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes indesculpavelmente sujo, irresponsavelmente parasita. E que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, no tapete das etiquetas. Tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante. Eu que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando eu não tenho calado, eu tenho sido mais ridículo ainda. Eu verifico que eu não tenho par nisso tudo nesse mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca. Estou farto de semideuses. Onde é que há gente nesse mundo ainda? Ou então sou só eu que sou vil e errôneo nessa terra? O que foi? Outubro de 2007. Acordo cedo, pego um trem numa pequena cidade da grande escola. Chego lá. Estou em meia longilinhas, bailarinas anorexicas, todas bem maquiadas, de sapatilha, meia calça, colã, rede cor-de-rosa no cabelo, todas se alongando na gigantesca barra, na gigantesca espelhada e climatizada sala branca. O pianista estalava os dedos diante de um gigantesco piano de cauda, os professores esperando na frente de um espelho. Nós, nervosos, colávamos um número que nos correspondia sobre as roupas de ensaio. Senti o sabor do sucesso quando eu ganhei um prêmio de melhor figurino no Festival de Sketches de Gravataí. Eu senti o sabor do sucesso quando eu fui vitorioso, eu lindo, loiro, alto, de olhos verdes. Eu no tapete vermelho e eles me olhando. Eu no camarote e eles na chuva. Eu Luciano Zafiro e eles tiririca. Nós já lemos livros de autoajuda, sabe aqueles livros que nos ensinam a como ter sucesso? Nós praticamos as técnicas para vencer na vida. Queríamos ser príncipes e princesas. O ridículo é contra-hegemônico, porque ele assume a nossa imperfeição, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, o nosso ridículo de cada dia. O ridículo envolve o riso, muitas vezes, o que expõe, ou balança, ou bagunça com a rigidez do poder. O riso é uma coisa que nos abre, nos deixa abertos e mais disponíveis, mais flexíveis para as relações. E rir de si mesmo é uma prática política necessária. Imagina ensaiar só com gênios infalíveis e perfeitos. Tá? Nessa nossa bagunça, nisso que nos humaniza, nisso que nos faz gente, que é um tanto dessa imperfeição que nos compõe. E rir com o outro também. Rir com as pessoas, do poder, do mundo, dos nossos próprios fracassos. Exatidão.
A gente precisa da terra firme para saltar, da pedra para alçar o voo. A precisão é fundamental em processos de criação. Precisão, exatidão. Com exatidão, eu me refiro a essa composição artística, ao rigor que a gente precisa para ir organizando e compondo os elementos da cena, e também a uma ética de trabalho. Como a gente se coloca diante do outro, como a gente se relaciona nesse fazer. Aonde questões prosaicas como chegar na hora, cumprir o combinado, né? Respeitar os acordos comuns são super importantes. Parecem prosaicos, mas são a pedra que permitem o salto. Ainda que a gente não possa nunca controlar todos os fatores. Há sempre fatores inesperados com os quais a gente negocia, dança, inventa. Mas a exatidão é fundamental como fluxo de um processo criativo, como fluido, alimenta, né, esse nosso rigor, a nossa dedicação, o nosso empenho, a nossa disciplina, o nosso compromisso com o outro, são geradores de possibilidades criativas que a gente nem imagina. Se as pessoas não se comprometem, não estão juntas, construindo um mundo em colaboração, em cooperação, fica difícil. E a gente se paralisa, né? Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé